Treine durante toda a sua gestação e faça fisioterapia pélvica, que as suas chances de ter um trabalho de parto mais rápido são muito maiores. Essa é uma das falácias mais famosas dos últimos tempos e muita gestante está por aí acreditando que se ela fizer musculação todos os dias, se ela manter o cardio em dia, se ela fizer fisiopélvica, ela com certeza terá uma experiência de parto normal muito mais rápida, muito mais fluida, muito mais leve. Será que isso é verdade? Eu tô aqui hoje para desmistificar algumas coisas que talvez você esteja ouvindo por aí relacionada a preparo físico consciente para o trabalho de parto, colocar um pezinho com você dentro do conceito de integração, que é algo que eu trabalho com as minhas gestantes e bato nessa tecla dentro do meu conteúdo. E agora olhando aqui os comentários e pensando qual será, qual o vídeo que eu vou fazer para elas hoje, eu vi que integração foi uma pergunta que surgiu bastante em um conteúdo que eu postei recentemente com o meu marido, treinando vocalização para o trabalho de parto e ensinando ele a corrigir a minha vocalização. Se você não viu esse vídeo ainda, ele está lá no Instagram, inclusive. Então este será o tema central do nosso vídeo de hoje e eu já quero te adiantar que preparo físico consciente vai muito além e não depende necessariamente da musculação e da fisioterapia pélvica, mas a gente tem que entrar com muito cuidado nesse assunto e eu quero que a senhora tenha muita maturidade para me ouvir. Então seja muito bem-vinda ao canal das mulheres mais bem preparadas deste Brasil. Caso você não me conheça, eu sou a Laís Helena, doula educadora perinatal, especialista em partos em recém-nascidos e eu fundei a Prep to Birth, uma mentoria que guia casais do mundo inteiro a viverem experiências surreais de parto, independente de como elas aconteçam, em cima de 4 pilares fundamentais, que são os 4 P's do parto, os 4 P's do maternal mind, da minha metodologia de parto, e que envolvem aí no segundo pilar o preparo físico consciente. Então, antes de mais nada, eu quero te dizer o seguinte: preparo físico consciente para o parto não tem relação com musculação, fisioterapia pélvica, pilates, yoga para gestantes, hidromassagem para gestante. Preparo físico consciente, no bruto da minha metodologia maternal mind, ele significa preparar o meu corpo de maneira consciente com o que eu vivo no dia do parto e com o que acontece com o meu bebê e com o meu corpo em cada fase do trabalho de parto. De maneira resumida, vamos resumir essa longa história de maneira mais curta aqui para você, é o seguinte: se durante a fase latente, que é a fase inicial do meu trabalho de parto, eu ainda não tenho dilatação, o que é que eu tenho? O que está acontecendo com o meu corpo na fase latente? Corpo. O que está acontecendo com o meu corpo? Ok. E com a minha mente? Com o meu cérebro? Quais são os receptores do meu cérebro que estão ativos nesse momento? Quais são os hormônios que estão ali envolvendo as minhas sensações, guiando as minhas emoções, que podem incentivar a saída de algumas secreções no meu corpo? Beleza, eu entendi o que está acontecendo aqui, eu entendi o que está acontecendo no corpo, já que eu não dilato no início do meu trabalho de parto, então eu entendi o que está acontecendo. O que está acontecendo com o meu bebê? Ah, beleza, eu entendi que o bebê está sendo posicionado, ele está descendo para fazer o encaixe na pelve. Show de bola. Agora que eu já sei o que está acontecendo, mente, corpo e bebê, eu alinhei esses 3 pontos, o que é que eu posso fazer, incluindo isso tudo, para ajudar o meu bebê nesta fase latente que estamos? Você entende? Aqui eu estou trazendo para você o conceito da integração, que eu tanto bato na tecla. Então não tem como, quando me perguntaram lá no Instagram, Laís, qual que é a diferença de integração e preparo físico consciente? Foi por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Não tem. O preparo físico consciente, ele está dentro da integração, assim como a integração está dentro do preparo físico consciente. Eu não consigo me preparar fisicamente de maneira consciente para o trabalho de parto sem integrar conhecimento, conhecimento fisiológico, conhecimento do estado do trabalho de parto, do estágio do trabalho de parto, da fase do trabalho de parto, de onde o meu bebê está. Eu preciso integrar essas informações junto com o físico. Então, quando eu compreendo o que está acontecendo no meu corpo e o que eu posso fazer para ajudar o meu bebê, eu consigo trabalhar de maneira consciente durante o trabalho de parto a favor do meu parto, para que esse parto seja mais fluido, para que ele seja mais tranquilo, para que eu diminua o tempo de trabalho de parto, para que eu diminua a chance desse parto parar, travar e não acontecer mais, e para que eu consiga lidar melhor com a percepção de dor. E isso não quer dizer necessariamente que eu terei um trabalho de parto mais rápido. Se você está baseando o seu preparo físico em cima da expectativa de ter um trabalho de parto mais rápido, você pode se frustrar. O tempo de trabalho de parto, ele não necessariamente diminuirá drasticamente porque você fez alguma coisa durante a sua gestação, mas ele sim tem grandes chances de diminuir se você durante o parto souber o que fazer. Por que eu bato tanto na tecla de que fazer musculação de pouco vai adiantar se o seu objetivo é única e exclusivamente parto? Musculação é maravilhoso para a gestação, continue treinando grávida. Eu incentivo que todas as minhas gestantes treinem grávida, eu tenho treinado grávida não com a frequência que eu gostaria, não com a mesma frequência de antes, muito pelo contrário, mas eu incentivo que vocês continuem treinando grávidas. É importante.
pro meu repertório emocional, porque sim, trabalhar endorfinas ali, trazer endorfinas durante a gestação, ela ajuda na tua construção emocional, ajuda na regulação emocional durante a gestação. É importante para o meu condicionamento físico, é importante para que eu consiga lidar com o peso da gestação e ao mesmo tempo trabalhar a minha respiração sobre esforço. É importante para que eu não deixe a minha musculatura ficar enfraquecida, para que eu mantenha o ganho de massa magra durante a gestação. É importante para diversos fatores. Para a saúde materno e bebê, materno e fetal, ela é incrível a musculação. Então continue fazendo. Mas se eu tô pensando nela no parto, ela não vai me influenciar necessariamente. Por quê? Porque durante o trabalho de parto eu não vou fazer uma série de agachamentos muitas vezes, embora vocês acreditem que sim. Durante o trabalho de parto eu não vou treinar bíceps. Durante o trabalho de parto eu não vou fazer o treino de costas. Ah, o condicionamento físico me ajuda em determinadas posições? É verdade. O treino de força me ajuda a resistir mais tempo de trabalho de parto? Sim e não, porque a resistência no trabalho de parto ela é mais mental do que física. Mas ele te ajuda, sim. Agora, o foco não é ali, você entende? A partir do momento que eu estou treinando musculação todos os dias durante a minha gestação, isso não é uma garantia de que eu vou conseguir um parto normal. Isso não é uma garantia de que o meu parto será mais rápido. Isso não é uma garantia de que eu estou fisicamente preparada de maneira consciente para o parto. Então, sim, é muito bom, mas são coisas distintas. De pouco adianta eu treinar todos os dias na musculação e não faltar um dia sequer durante toda a minha gestação, do primeiro ao terceiro trimestre, e na hora do trabalho de parto eu não saber qual é o movimento correto para ser feito em cima da bola de pilates na fase latente. Qual a diferença do movimento da fase latente para a fase ativa? O que está acontecendo com o meu bebê na fase ativa? O que o posicionamento do meu bebê no final da gestação influencia no início do meu trabalho de parto? Como eu posso ajudar o meu bebê no início do trabalho de parto, já que eu já sei qual é o posicionamento que ele está no final da gestação, baseado na minha última ultrassom e no toque da minha barriga? Vocês entendem? É muito mais complexo. Da mesma maneira, a fisioterapia pélvica. A fisiopélvica, ela é maravilhosa. É super importante que você faça fisioterapia pélvica para desenvolver consciência corporal. Mas para além de fazer a fisioterapia pélvica, por exemplo, eu, Laís Helena, estou fazendo fisioterapia pélvica desde a minha semana 12 de gestação. Hoje estou com 27 semanas, quase 28 semanas. Eu tenho feito fisioterapia pélvica na minha gestação. Mas se eu não tivesse todo o conhecimento que eu tenho, todo o repertório que eu tenho adquirido junto com o meu parceiro dentro da Prep to Birth, porque sim, eu tenho feito a Prep, agora eu sou oficialmente uma Prep, e o meu marido é um marido Prep também, que está estudando muito dentro da Prep to Birth. Se eu não tivesse esses conhecimentos que eu passo ali dentro, obviamente eles estão em mim, mas eu estou agora na cadeira de aluna e não na cadeira de mentora, na cadeira de doula, eu não conseguiria integrar o que eu tenho aprendido na fisiopélvica dentro da sala de parto, porque eu preciso entender o que deve ser feito em cada fase, de que maneira, como isso influencia na minha percepção de dor, como isso influencia no tempo de trabalho de parto. Por que você acredita que é importante rebolar na bola no início do trabalho de parto? Quem te disse que é bom no início do trabalho de parto? Qual é o objetivo? O que você tem feito com o seu corpo? Enquanto você está rebolando na bola, o que acontece com a sua pelve? O que está acontecendo com o seu bebê? O quanto esse movimento gera impacto no posicionamento do seu bebê? Qual seria o momento, será, para parar de fazer esse movimento e começar a fazer um agachamento de repente? O que a bolsa íntegra influencia no trabalho de parto, na maneira como eu vou me movimentar? Porque existem movimentos específicos quando a minha bolsa ainda está íntegra, movimentos para quando a minha bolsa já rompeu, para ajudar o meu bebê a descer com mais facilidade, ou para romper essa bolsa de maneira natural junto com os exercícios, usar eles como um aliado. Você entende? É muito mais complexo. Então não, já estou aqui para quebrar a crença que você tinha de que a musculação e a fisioterapia pélvica, elas vão necessariamente deixar mais próxima de uma experiência de parto mais rápida e mais fluida. Sim, elas vão te ajudar a desenvolver consciência corporal. O preparo físico consciente, ele vem para trazer consciência corporal. Quando eu tenho consciência corporal de maneira mais técnica, entendo o que está acontecendo com o cérebro, com o corpo, com o bebê, beleza, e eu consigo integrar isso ao movimento. Então, lá na Prep, por exemplo, eu vou deixar rolando aí para vocês, nós temos um material, vou deixar um spoiler de um material que nós temos que acompanha uma aula, na verdade são 2 aulas sobre preparo físico consciente, dizendo exercícios e posições que deveriam ser feitas no trabalho de parto, alinhadas às técnicas de respiração e o que eles deveriam fazer em cada fase. Isso é integrado e treinado durante a gestação. A mulher que se imagina parindo de cócoras, mas não treina respiração de cócoras, não treina força expulsiva em cócoras, não treina cócoras com o marido, qual é a chance dela conseguir, de fato, executar esta posição nesse dia com o maior controle e consciência corporal? Ela com certeza vai conseguir ficar de cócoras no dia se ela quiser e se ela tiver preparo físico para isso, né? Ela não tiver desconfortável, ela vai conseguir. Mas para além de conseguir, eu quero que vocês consigam ver uma experiência surreal. Então, se eu me imagino tranquila, calma, vocalizando de cócoras e tendo meu filho naquela posição, ou tendo meu filho na banheira de um jeito, numa posição X que
eu imagino treinar isso durante a minha gestação, alinhado ao conhecimento técnico que eu tenho, trazer isso na integração, trazer isso nos treinos de simulação de parto com o meu marido e trabalhar isso muitas vezes naquela posição, vai, além de criar um atalho neural novo pro meu cérebro, que na hora do trabalho de parto me dirá que eu já fiz aquilo outras vezes e que eu sou capaz de fazer agora, que esse é um dos maiores pontos da integração no parto, né? Da integração na gestação. Criar novos atalhos neurais. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre isso, falando sobre essa questão do atalho neural, que é um vídeo que eu vou deixar aqui no card pra vocês, tá? Então, já deixo aqui como uma orientação, um próximo vídeo pra você ir, pra você entender essa neuroplasticidade, neuroreprogramação mental para o parto, vou deixar aqui. Mas fazer essa integração de movimento ajudará você, sim, a criar um novo atalho neural e te ajudará a criar consciência corporal. Tenho várias gestantes que eu atendo aqui que elas tinham um sonho, por exemplo, de parir de cócoras, e a partir do momento que elas começaram a treinar os exercícios e as posições para cada fase do trabalho de parto, e a gente começou a fazer o treino de simulação de parto com percepção de dor elevada ali na hora, fazendo o treino com pente e com gelo, na posição de cócoras, elas perceberam que cócoras era muito desconfortável para elas, que cócoras era muito difícil de manter a respiração. Então a gente trocou e integrou todo o conhecimento que ela tem a outras posições, dando para ela outras possibilidades para no dia do parto se sentir mais confortável, porque ela já teria feito. Quando eu não integro isso e quando eu não trago um preparo físico consciente em cima de cada fase, do que deve ser feito em cada fase, eu às vezes imagino uma coisa, chega lá na hora, eu me coloco naquela posição que eu tava imaginando, eu fico desconfortável nela e eu acho que esse desconforto é normal, porque eu nunca trabalhei esse desconforto de outra forma durante a minha gestação. Ok, alinhei o seu nível de consciência agora, já consegui fazer com que você entendesse diferenças de preparos físicos superficiais para o trabalho de parto e de preparos físicos conscientes. E quando eu trago aqui superficiais, eu não tô falando que o preparo físico é ruim e superficial, ok, senhora? Tenha maturidade para me ouvir. Estou falando que com o objetivo inteiro um trabalho de parto mais rápido, mais fluido, ele não necessariamente será uma garantia para você. Agora, eu quero que você recapitule aqui comigo tudo que nós vimos e tome nota para que você consiga de verdade caminhar em sentido a um preparo físico consciente. Para que, anota aí, para que o preparo físico consciente para o parto aconteça, eu preciso entender de maneira mais técnica o que está acontecendo com o meu corpo em cada fase do trabalho de parto, corpo físico, processo de dilatação, colo uterino, processo de afinar, apagar o colo. Preciso entender o que fisicamente está acontecendo comigo. Segundo, eu preciso entender o que neurologicamente está acontecendo comigo. Como está o meu cérebro neste momento? Quais são os hormônios que estão sendo enviados para o meu corpo? Quais são as sinapses e as conversas mesmo neurais que o meu cérebro tem feito com o meu corpo? O que o meu organismo começa a trazer para mim de sensações durante cada uma dessas fases. Então, durante a fase latente, um exemplo para você, que é uma fase que nós chamamos de fase frágil, uma fase que geralmente a mulher costuma, devido aos níveis altos de prostaglandina, se sentir mais enjoada, sentir mais vontade de ir ao banheiro e fazer o número 2. Então, eu preciso alinhar com o que acontece no meu corpo, alinhar o parto com as expectativas reais que eu deveria ter em relação às sensações e às secreções de trabalho de parto. Terceiro, o que está acontecendo com o meu bebê, então, em cada uma dessas fases. Então, você vai fazer uma analogiazinha, na verdade, vai organizar isso de uma maneira mais mental, como eu faço lá dentro da Prep to Birth, que é o que está acontecendo com o corpo, o que está acontecendo com a sua mente, o que está acontecendo com o seu bebê, em cada fase do trabalho de parto. Para daí sim eu partir para a parte mais prática, que muitas vezes você está aprendendo dentro de um yoga, dentro de uma fisioterapia, aprendendo com a sua doula, dentro de uma integração, que é o trabalhar de maneira prática o que eu posso fazer de forma mecânica no meu corpo que auxiliará o bebê em cada uma dessas fases, que vai ajudar o meu corpo no processo do parto, que vai fazer com que o meu parto de fato possa fluir mais rápido, diminuir tempo de parto, diminuir a minha percepção de dor. Qual a diferença? Vai anotando. Qual a diferença entre posições de encaixe do trabalho de parto e posições de relaxamento? A partir do momento que você tiver tudo isso organizado, você traga isso para a prática dentro das suas simulações de parto, dentro dos seus treinos de respiração e treine esta integração com o seu marido. Conseguiu entender o que é integração? Então, a integração, ela está dentro do preparo físico consciente. Preparar o meu corpo de maneira consciente, física para o trabalho de parto, é para além de estar fazendo mobilidade, fisioterapia pélvica, musculação, eu entender o que está acontecendo com ele em cada fase e como eu posso ajudá-lo. E quando eu entendo o que está acontecendo e como eu posso ajudá-lo, eu pratico, para que no dia do parto, isso se torne uma memória corporal em mim, né? Durante a minha gestação, eu vou trabalhando essa memória corporal, para que no dia do parto, eu consiga colocar em prática, mesmo com percepção de dor, mesmo mais partolândia, mesmo que as minhas sinapses, elas não estejam tão racionais, eu vou conseguir colocar em prática tudo aquilo que eu treinei e integrei durante toda a minha gestação. A integração, ela também tem 3 pilares. Assim como nós falamos agora dos pilares do preparo físico consciente, você anotou, você entende agora a diferença de um preparo físico que não é tão consciente para parto e um preparo físico consciente para parto,
Eu quero que você entenda que a integração de trabalho de parto, ela também consiste em entender o que está acontecendo com o corpo de maneira geral, corpo físico ali, corpo, mente, bebê. Eu entendo o que está acontecendo, eu entendo sobre o posicionamento do bebê em cada uma das fases do trabalho de parto e eu sei quais exercícios e posições me ajudariam em cada fase desse trabalho de parto. A partir do momento que eu tenho tudo isso, eu uno preparo físico consciente com integração, coloco isso em prática durante a gestação e consigo praticar verdadeiramente na hora do trabalho de parto. Muitas mulheres que chegam até mim, às vezes que já viveram uma primeira gestação, já viveram o primeiro parto, treinaram na primeira gestação, correram na primeira gestação, se sentiram frustradas porque na hora do trabalho de parto era muito difícil para elas lidarem com a percepção de dor e ao mesmo tempo fazerem os movimentos e elas também ficavam perdidas do que deveria ser feito. Eu já atendi mulheres aqui que quicavam na bola de pilates com 10 centímetros de dilatação, o que não é recomendado. Dentro da internet a gente vê uma enxurrada de conteúdos de pessoas te falando o que você deveria fazer em cada fase do trabalho de parto. Grande parte desses vídeos que eu assisto, na verdade, eles podem até te atrapalhar. Existem momentos do trabalho de parto que você precisa de muito mais descanso mental e emocional. Existem outros que sim, faz muito sentido você ajudar o seu bebê, mas você tem que ajudar o bebê pensando no posicionamento dele. Então tem gente fazendo exercício de fase ativa na hora da fase latente, tem gente fazendo exercício de fase latente na hora do expulsivo, e isso só traz pra você ainda mais peso em cima do trabalho de parto. Antes da gente finalizar esse vídeo, eu quero deixar muito claro pra você que fazer exercícios e trabalhar um físico consciente durante a gestação que reflita no parto, que é o que eu trabalho com as minhas gestantes, que é o que eu tenho autonomia e direito de trabalhar com elas aqui dentro da Prep to Birth, é muito diferente de fazer um cross-parto, né? Parto não é crossfit, não é um treino. Existem mulheres que trabalham, que eu atendo inclusive, que trabalham preparo físico consciente ao longo de toda a gestação e na hora do trabalho de parto preferem guardar energias, fazer exercícios muito pontuais que elas aprendem dentro da Prep to Birth, e já outras que seguem toda a trilha do material que vocês viram aqui, todos os exercícios direitinho, bonitinho, elas fazem tudo do início ao fim e ajuda muito. Mas o objetivo não é que você faça um treino e se desgaste fisicamente neste momento. O objetivo é que você tenha consciência exatamente do que pode ser feito, consciência de como ajudar o seu corpo, consciência do que você não deveria fazer que pode atrapalhar o seu processo e entendimento claro da fisiologia para que você consiga na hora se autoanalisar junto com o seu marido que vai ter se preparado para isso tanto quanto você e entender o que faz sentido fazer e o que não faz. Treinar durante a gestação não é um fator determinante para parto. Você pode treinar a gestação toda e não conseguir viver a experiência que você gostaria, assim como você pode ser sedentária a gestação inteira e viver o surreal no dia do seu parto. Mulheres foram feitas para parir sim. Seu bebê sabe nascer sim, mas a partir do momento que você tem repertório para conseguir desenvolver estratégias, ferramentas e ter conhecimento mesmo que te leve a entender o que você pode fazer para ver uma experiência melhor, você consegue ajudar o seu corpo em um processo que ele foi feito para fazer. Então não quero ninguém aqui se desgastando, se matando durante o trabalho de parto e achando que só vai conseguir parir se fizer fisioterapia pélvica, que só vai conseguir parir se conseguir fazer tal exercício na hora da contração, se fizer tal caminhada, subir escadas, se fizer agachamento. Gente, não. Tem mulher que não faz nada disso e consegue ver a experiência surreal. O objetivo deveria ser você aprender sobre preparo físico consciente durante a gestação e aprender sobre integração, treinar essas duas coisas juntos com seu marido para que no dia vocês estejam aptos a viver uma experiência melhor e tenham repertório para isso. A mulher tá se sentindo disposta muitas vezes dentro do hospital, ela pula, ela faz agachamento, ela vai no espaldar, ela se pendura no rebozo, ela tá dentro de uma sala totalmente equipada, cheia de instrumentos ali que ela pode usar, mas ela não faz ideia de como usá-los e ela acaba às vezes atrapalhando o seu parto. Então eu quero que vocês desenvolvam consciência, assim como eu desejo isso para todas as minhas gestantes, e por isso que a gente trabalha longas horas sobre isso dentro da Prep to Birth, para que você consiga saber como ajudar o seu corpo, mas entender que esse não é um fator determinante que vai te garantir ou não um parto normal. Certo, minha querida? Esse é um assunto muito amplo, é a primeira vez que eu faço, eu acredito, um vídeo específico falando sobre preparo físico consciente aqui. Tem muita coisa ainda pra gente falar sobre integração, sobre respiração, sobre vocalização, sobre força na hora do expulsivo. Se você quer que eu traga mais assuntos relacionados a preparo físico consciente, comenta aqui o que você gostaria de aprender comigo em relação a isso. Eu espero que você viva uma experiência surreal de parto. Maratona os outros conteúdos aqui do canal. Se você não é inscrita, se inscreva aqui para que você não perca nada e me ajude para poder fazer com que o meu propósito atinja cada vez mais mulheres aí pelo mundo. Te desejo uma experiência de parto maravilhosa. Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima.